Bom, olha só. A gente sabe que no âmbito do meio ambiente, né, no aspecto do controle das políticas públicas de meio ambiente, soluções do meio ambiente, nós temos um problema sério em Teresópolis, né? É uma cidade cercada por parques naturais. Temos aqui um parque federal, um estadual e um municipal, que está completando 10 anos. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Teresópolis foi agraciada por ser uma das únicas que tem essa característica, mas nós temos uma responsabilidade muito grande. E, como a gente sabe bem, ao longo das últimas décadas, não estamos fazendo um bom trabalho. Como é que a gente reverte isso? Com o trabalho. Reunindo academia, reunindo soluções, pessoas que pensem, né, em produzir soluções para esta área. E aí surgiu a ideia de uma parceria, justamente da academia com o poder público, para que essas soluções possam ser implantadas e sejam viáveis, para que a gente tenha efetivamente uma proteção ao nosso meio ambiente. Aliás, o nome é sensacional, Proteger Teresópolis. A professora Verônica Albuquerque está aqui comigo hoje, né, que vai explicar. Aliás, ela virou garota propaganda do Proteger Teresópolis, está vendo? Está com a camisa, muito bonita, muito bacana. Agora, Verônica, é mais ou menos isso mesmo, né? É reunir essas soluções que podem surgir, evidentemente, na academia, da sociedade, para que o poder público possa ter essas ferramentas para colocar isso em prática, né? Exatamente. Na verdade, o Proteger Teresópolis ele nasce de uma parceria, né, do Unifeso com a Secretaria de Defesa Civil. Né? Hoje, a parceria com o meio ambiente e a Defesa Civil está muito forte. Né? A gente vai ter um trabalho aí dos parques também, mas, nesse momento, o Proteger Teresópolis está feito a Defesa Civil. Né? E ele nasceu de uma forma assim, muito simples, que era a ideia do Coronel Albert e Coronel Flávio, né, à frente da Secretaria de Defesa Civil, procurar a academia no sentido da gente pensar em chegar no verão de 2020 com a cidade mais protegida no que se refere aos desastres decorrentes das chuvas. Né? Então, lá na Defesa Civil esse verão, tinha um sentimento da gente precisar preparar a cidade para que a gente não chegue no verão, né, muito apreensivo e com a população despreparada. Então, essas conversas começaram muito voltadas para a engenharia civil, porque quando a gente construiu o currículo da engenharia civil, a gente construiu com uma ênfase importante na área de geologia e geotecnia, até pela característica da cidade. Sim. Então, os currículos do Unifeso eles têm essa característica de, quando a gente montar, a gente se perguntar se a gente está falando que é o desenvolvimento loco-regional, o que a gente precisa dar ênfase, o que o engenheiro civil do Unifeso não pode sair sem ter um conhecimento sólido. E aí começaram as conversas com os professores especialistas. A gente tem lá o Heleno, que é nosso coordenador, o professor Heleno, o professor Cláudio Amaral, que é uma referência estadual, né, trabalha no DRM, enfim, é uma pessoa que entende de escorregamento de massa, que são os deslizamentos assim, alto grau de profundidade, mestre, doutor, e o professor Tiago, que estuda essas dinâmicas de solo, Tiago Carnavale, e a conversa começou com esses três no sentido de ser uma parceria para a gente olhar esse aspecto. E aí, as reuniões foram assim, num curto período de tempo, a gente estava falando lá no lançamento, se eu estou certa, 1 mês e meio, em 2 meses, isso ganhou foi num crescente assim, de envolvimento das pessoas, porque aí a gente parte para pegar os dados da Defesa Civil, que hoje a gente tem na Defesa Civil o registro dos pluviômetros de anos da cidade, hora a hora. Né? Lá tem o seu Ubiraci, enfim, com esse cuidado de trabalhar a coisa do monitoramento. Então, a gente começou a trazer esses dados para fazer uma análise, discutir se hoje o acionamento de sirene, né, ele é um acionamento que a gente faz nos índices do Estado, para o Estado inteiro. Mas as comunidades têm características diferentes, os solos têm características diferentes. Então, como a gente poderia estudar, a partir das ocorrências que já haviam sido registradas na Defesa Civil e esses índices, uma personalização dessas sirenes. E aí essas perguntas foram sendo feitas, e aí entra o pessoal da ciência da computação, então vamos montar um banco de dados. A gente precisa... Aí incorporaram ao projeto. E aí vem a sensibilidade do Coronel Flávio no sentido da gente pensar que, por mais que a gente traga soluções geotécnicas e geológicas, a cidade tem uma história de ocupação
que em 9 meses a gente não vai resolver. Então, é certo que a gente vai chegar em 2020 com pessoas que ainda vão morar em área de risco. Eu vi um dado aqui específico, Verônica, né, só para complementar, fazendo um comparativo, a gente teve lá aqueles temporais na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e o governador veio à tona com um índice que eu falei assim, peraí, ele está preocupado com isso, porque proporcionalmente, se a gente comparar, o município do Rio de Janeiro tem cerca de 80 mil pessoas em área de risco. O governador lançou esse dado. Se a gente comparar com o que a gente tem aqui, Exato. que são quase 60 mil pessoas, olha o comparativo. Município do Rio de Janeiro e Teresópolis. Faz um comparativo e vê a quantidade de gente em área de risco. Né? É um problema sério. Então, a ideia é que a gente não vai conseguir resolver, nem um prefeito mágico conseguiria, né, fazer isso. Então, era a gente olhar para as pessoas também. Em que sentido? Né? Se eu estou numa situação de risco, que tocou a sirene, né, e eu tenho uma casa, por exemplo, lá em cima da comunidade, com risco estrutural alto, e que eu tenho uma senhora com dificuldade de mobilidade, eu tenho um cadeirante, como a gente trabalha? Então, a ideia, né, é que os estudantes da saúde aí entram em cena, então a gente tem a engenharia, tem a ciência da computação, entra a saúde, para que a gente faça visitas domiciliares, a perspectiva é que a gente atinja 20 comunidades, né? O aluno da engenharia, sempre em dupla, né, com os técnicos da defesa civil, vai olhar as questões estruturais, então, inclinação, rachadura, enfim, para a gente ver qual que é o índice de risco daquela residência, mas vamos olhar para o interior do domicílio e incorporar nesse índice o fator humano. Né? Então, essas pessoas têm condição de, no momento que a sirene toca, né, sair do seu domicílio, e a gente incluiu, inclusive, uma pergunta no questionário que é: hoje ela sai quando a sirene toca? Porque tem a questão psicológica também. Então, assim, se eu tenho um índice que é padronizado, né, e a sirene toca, e toca, né, as pessoas começam também, isso era um relato dos técnicos da defesa civil, né, de relaxamento, de credibilidade. Né? Então, como a gente mobiliza essa população para se ajudar? Então, tocou a sirene, eu tenho alguém com dificuldade de mobilidade, então o vizinho já vai, antes dele descer, ele vai buscar a senhora da casa, vai descer. E aí a ideia é, mapeou a comunidade, a Defesa Civil entra com os estudantes, a gente fazendo os simulados, treinamento. Então, assim, outono, inverno e primavera, né, que é um momento que é de preparação, né, para a Defesa Civil, a gente, em parceria, né, Secretaria de Defesa Civil com a Unifes, vamos estar nas comunidades fazendo esse trabalho. Primeiro, o diagnóstico, a criação desse índice de risco que a gente está chamando de socioestrutural, né, porque eu vou olhar para as pessoas e vou olhar para as estruturas, né, e o treinamento dessa comunidade. E, a partir daí, a gente tem vários produtos de pesquisa, de inovação. Legal, né? A palavra. Minha palavra, não. Está empolgado. Eu não vou dizer que não houve anteriormente pesquisas ou trabalhos de uma forma mais elaborada. Mas é a primeira vez que eu escuto alguém falando sobre um processo de pesquisa, de entender como é que funciona, como acontece. Especialistas, é multidisciplinar. Não é um grupinho com boa vontade ou para se mostrar, para ter votos no amanhã, que a gente finge que vai fazer um trabalho e que eu tenho a impressão que houve muito mais fingimento do que realmente um trabalho mais profundo. Eu já tinha dito que o proteger é uma palavra muito forte, e com a tua fala eu vou reforçar o quanto eu sou agradecido pela Teresópolis que eu quero para mim, ter gente realmente protegendo. E é muito bonito escutar pessoas, eu não vou colocar acadêmicos, tá? Para não nos afastarmos da questão humana, mas sim de pessoas que se juntaram de um momento tão simples, percebendo necessidades, e construíram um percurso de pesquisa para que realmente a gente possa atuar efetivamente. É óbvio que 9 meses, como você mesmo diz, é muito pouco, mas é tanto, mas tanto, para aquilo que não houve nos últimos 9 anos. Né? Então, parabéns, nosso apoio a 1001%. E uma coisa que lindíssimo isso. Uma coisa que a gente tem que registrar também, né? Teresópolis talvez tenha potencializado tanto esses índices, por isso que é tão preocupante a gente ver a nossa proximidade de pessoas em área de risco na comparação com uma grande capital, uma das maiores do nosso país. Isso é realmente preocupante. A situação de Teresópolis, ela é
ela é lamentável, mas a gente teve um processo de construção desse cenário, né? Então a gente teve aqui prefeito que deu título de posse para gente que estava em beira de barranco, prefeito que foi para lá fazer rua, né, onde não deveria. A gente teve prefeito que bateu nas costas dessas pessoas e falou, não, pode morar aqui, porque aqui você é o dono desse lugar. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um dos locais que são ícones, né, na questão da regularização fundiária, que é a área de Fonte Santa, aqui no Telebrão, né, e parte da Hermitage, que é uma invasão a um terreno público que foi absolutamente validada ao longo dos anos por administradores públicos que viraram as costas para isso. Então, se a gente chegou a esse ponto que a gente está hoje, né, Verônica, eu acho que para a academia isso é uma case daquelas, porque não dá para resolver essa questão apenas com a engenharia, apenas com a saúde. O direito vai ter que estar junto, a administração vai ter que estar junto, todos os cursos vão ter que estar juntos, porque o problema é de décadas e décadas. Isso, Anderson. Então, assim, o que eu estou dizendo é que essa vai ser só a primeira fase. Só a primeira. Né? Que a gente, ano que vem, assim, dezembro a gente está apresentando os resultados, né? A gente conseguir, de fato, chegar no verão de 2020 com a cidade mais protegida e a gente reiniciar um novo ciclo, até envolvendo novos cursos. Agora, uma coisa que eu acho, assim, dentro dessa coisa do cuidado, enfim, que foi muito marcante, a gente disponibilizou 27 bolsas para os estudantes, né, que vão fazer esse trabalho, até a questão de ajuda de custo, eles vão se deslocar, eles vão ter a obrigação de uma dedicação de 10 horas semanais ao projeto. Então, a gente tem 4 professores com bolsa, mais 27 estudantes. Durante o processo seletivo, foram quase 70 inscritos. A gente selecionou 55, e aí era uma pergunta que a gente fazia. Se você for classificado não no número de bolsas, você topa participar? Unanimidade. E aí, na cerimônia, agora do dia 26, todos estavam lá. Então, a gente teve relatos extremamente interessantes. A gente tem estudantes que foram vítimas da tragédia de 2011 e que aí se motivaram, né, nesse sentido de perceber que era uma oportunidade, né? Relatos assim muito interessantes de amor e afetividade à cidade, né? Então, enxergar no projeto uma forma de aquilo que você estava falando lá no outro bloco, né? De qual que é a parte que eu posso fazer. Então, eu vou ficar de braço cruzado, esperando a Defesa Civil, né? Esperando o poder público, ou eu tenho um momento agora de fazer uma parceria com o poder público, né? E então, colocar as minhas mãos à obra. E aí uma coisa interessante é que, assim, a gente ia ouvindo as pessoas falando como que, praticamente em todas as entrevistas, os alunos fizeram menção a 2011. Então, isso é uma coisa que é uma marca de memória na cidade. E aí eles relatavam como eles se engajaram naquele momento. E a gente vê, e aí depois a gente discutia isso com o Coronel Flávio, né, como que, no momento da crise, do desastre, a ajuda vem em abundância e rapidez, da mesma forma que ela vai embora, né? Então, na época, assim, houve tantas doações que não se sabia onde colocava, né, naquele momento. E depois, né, o que se repetiu em Mariana, em Brumadinho, enfim. Quando você lida aí com esses grandes desastres, assim, tem uma mobilização social, estadual, nacional, e depois aquilo é o que a gente viveu aí de 2011 para cá. Então, e aí isso eu falei lá no lançamento, é uma oportunidade da gente pensar num projeto que é sistemático, que é perene, né? A gente não vai colher todos os frutos imediatamente, mas a gente, em 2020, vai chegar mais protegido, e aí a gente pode agregar outras áreas de conhecimento que a gente, no caminho, vai aprender, que são necessárias para a gente lançar a fase 2. Então, assim, eu acho que isso gerou... As pessoas estavam muito felizes, né? Os professores... Então, a gente fez agora lá toda a estrutura do Centro de Ciência e Tecnologia. Então, a gente comprou um aparelho italiano, assim, fantástico, que faz toda essa coisa de medição da resistência do solo e tal, que ia ser utilizado para um ensino simulado. Então, o aluno ia colher lá o solo no quintal da casa dele. É bacana, o aluno ia aprender, né, desenvolver uma habilidade ali de fazer uma análise técnica, mas agora ressignificou. Né? Então, assim, vai ser... Agora o aparelho vai estar a serviço da comunidade. Exatamente. E o aluno aprendendo com a experiência real, que envolve afetividade, tudo que a gente lá na área da educação fala assim, a gente aprende de verdade quando a gente
está As coisas diante te de um afetam. problema, né? Vai buscar lá os conhecimentos, as soluções, as habilidades, as atitudes, enfim, para resolver aquele problema. Então, eu acho que é uma parceria super ganha-ganha. Né? Ganha a população, ganha o poder público, né? Ganha o estudante que vai aprender, enfim, e essa sensação aí de que... É interessante quando você... É um capítulo à parte a questão do trabalho voluntário. Né? É uma coisa mais antropológica do que sociológica, a gente entender que todos os momentos graves, né? Você tem multirões, né? Que se unem pela força, por dar poder, mas isso é uma forma em que eu me motivei pela catástrofe, e é um balãozinho que depois ele murcha e a gente vai deixando de lado. Quando você tem o trabalho, né, que é esse trabalho de envolvimento, esse trabalho de pesquisa, em que o outro está aprendendo também, que isso é muito importante, do qual ele está se sensibilizando ou ele está se refletindo naquilo em que ele está se propondo. O nome é voluntário também, nós podemos chamar de voluntário, mas ele é de uma outra forma, né? Ele é uma questão até política. Lamentavelmente, quando o Anderson estava falando sobre distribuições de terrenos, tentativas anteriores, foram muito mais politicagens, né? E é interessante que a gente aprende política, não são com os políticos. Nós aprendemos política com pessoas como você, como essa equipe que está fazendo esse trabalho. É interessante o quanto as pessoas são distanciadas do que as políticas públicas, né? Justamente porque não tem quem esteja atuando. Então, eu acho que a grande aula, né, e a grande importância desse movimento, além de tudo isso que foi descrito, é mostrar para as pessoas em que elas têm a parte delas, que elas podem fazer, elas podem se envolver, e elas vão sair muito mais ricas, literalmente, porque é o capital intelectual delas também, né? Então, esse processo do voluntariado, eu tenho que tomar até muito cuidado da minha fala, porque eu posso ser mal interpretado. Não é que eu estou dizendo que não seja necessário e não seja preciso, no momento da catástrofe, esses voluntários. Mas nós temos que entender que este voluntário também busca um lugar, muitas das vezes, na sociedade, busca, muitas das vezes, um local para que ele possa ser reconhecido, e, nesse momento, o impulso de se fazer importante é predominante. E quando ele percebe que aquilo não é a carreira, não é a função, então ele também se retira. Então, esse é um departamento muito delicado. Agora, por esse lado de vocês, parabéns, eu acho que o caminho é esse. E, mais uma vez, poxa, que tantos outros se inspirem nesse processo. Isso aí, inspiração é isso, é busca mesmo, é busca para que a gente tenha uma cidade melhor. Verônica, obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre. Né? Sempre um prazer receber a professora Verônica aqui, para a gente é sempre um motivo de muito orgulho. E o Proteger Teresópolis, você sabe, eu sei que está com um carinho especial no coração do pessoal do Unifeso, né? Tá todo mundo... Acho que durante esse ano a gente pode acompanhar, né? A gente vai passar aí agora 2 meses de preparação dos alunos, porque eles vão usar GPS, que a gente vai trabalhar as rotas também, porque depois vem uma intervenção aí da prefeitura arrumando as rotas, né? Os treinamentos. Mas eu acho que vai ser muito bacana, assim, a mídia acompanhar o trabalho de campo. Claro. Né? Os estudantes fazendo as entrevistas, o aluno da medicina aprendendo com a engenharia, aprendendo com a comunidade, a Defesa Civil aprendendo com a FES aprendendo com a Defesa Civil. Enfim, e acho que o papel da mídia está acompanhando, acho que vai gerar um movimento bacana na cidade. E aproveitando esse espaço para falar também para os meus amigos nas comunidades que recebam bem essas pessoas, né? Entendam que essas pessoas estão lá para ajudar o teu dia a dia, mas para ajudar a cidade como um todo. Você faz parte desse todo, né? Como o Kleber disse muito bem, a tua parte é essa, é receber bem, é compartilhar as informações e ajudar no que for possível e que for preciso na visita do Proteger. Verônica, obrigado. Manda um abraço especial para o Coronel Flávio, para todo mundo do projeto. Claro. Tá? E a gente vai estar junto sem dúvida nenhuma, né? Deixo meu abraço também, meu parabéns a todo mundo, embora eu não conheça as pessoas, mas leve o meu carinho, leve a minha apreciação ao trabalho de vocês. Legal, é isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, coisa bem rápida, tá? É só ir ali, tomar um cafezinho, uma aguinha e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, tá? O intervalo é rapidinho, a gente já está de volta.